A terceira geração do modernismo ficou conhecida como geração de 45. Ela iniciou após o fim da Era Vargas e se estendeu durante a ditadura militar, o que mostra que passou durante um período difícil da sociedade brasileira. Tinha o nacionalismo em alta, junto com o gosto para a arte regionalista e popular, proporcionando um potencial revolucionário nessas manifestações artísticas. A prosa caracterizou-se pela continuidade de romances de 1930, abordando o regionalismo, temas urbanos e tons psicológicos e introspectivos. Já a prosa é caracterizada na busca pela análise interior, oposição à linguagem coloquial, valorização da norma culta e temática universalista. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920, mas seus pais migraram para o Brasil devido às perseguições aos judeus depois da Revolução Russa de 1917. Ela foi casada com Mario Gurgel Valente e teve 2 filhos, Pedro e Paulo. De personalidade forte e singular, ela pouco se importava com as críticas e foi um enigma indomável, que respondia com monossílabos à imprensa ou não aparecia nas entrevistas. Seu primeiro romance, publicado em 1944, quebrando a ordem cronológica e juntando prosa e poesia, a fez ganhar o prêmio Graça Aranha da Academia Brasileira de Letras. Em 1917, viu um trágico acidente ao dormir com cigarro aceso, sofrendo várias queimaduras no corpo, passando por várias cirurgias. Em 1977, escreveu Hora da Estrela, sua última obra, pois no mesmo ano ela morreu de câncer no ovário, na véspera do seu aniversário de 57 anos. As características de seus textos. São 3 características mais marcantes. As personagens descobrem-se num mundo absurdo, diante de um fato inusitado, e ocorre a epifania. É o momento em que a personagem sente uma luz em sua consciência, que é desperta para a vida e situações que em outras ocasiões, em outro contexto, não fariam diferença. E esse fato provoca um desequilíbrio interior que muda a vida do personagem para sempre. O fluxo de consciência, que não se trata de uma linearidade racional, mas de um fluxo de ideias, que define o limite entre a voz narradora e a voz dos personagens, de forma que as lembranças, anseios, falas, ações se misturam na narrativa. E há o predomínio do tempo psicológico, visto que o narrador segue o fluxo do pensamento e o monólogo interior dos personagens. Logo, o enredo tende a fragmentar. Além dessas características, há também a literatura introspectiva, que o foco está no interior dos personagens, no que eles pensam, sentem. O enfoque psicológico, que a mente de cada um é revelada, sabe? Os dilemas, os pensamentos. E nem sempre é um pensamento racional. Ele pode muitas vezes ser levado a um delírio, uma loucura, uma sensação, uma ideia. A utilização de frases lógicas e racionais, com significados profundos, com o objetivo de desestabilizar o leitor. A apresentação do cotidiano banal, do inusitado, da epifania, da reavaliação existencial e da intuição. Os personagens são comumente femininos e sua obra pode ser caracterizada como intimística e psicológica, mas também como social, filosófica e existencial. Antes de fazer a análise do livro, irei fazer um breve resumo sobre. E bem, a história é narrada por Rodrigo S.M., o qual é um narrador personagem. E ele é um escritor que está à espera da morte. E um dia ele vê numa multidão uma nordestina que tinha um olhar de desespero. Então ele fica incomodado. Ele fica com uma sensação de mal-estar com ela e decide fazer uma história sobre, para tentar aliviar desse mal-estar. E bem, ele deu o nome dela de Macabé, que era uma jovem nordestina que era órfã e foi muito maltratada pela sua tia, que criou ela. E, bem, no livro deixa muito explícito o quanto ela era feia, magra, pálida, ignorante, tudo mais. E quando ela teve seus 19 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro, trabalhando como datilógrafa. E bem, lá ela recebe um salário horrível, menos de um salário mínimo. Também já foi despedida, mas o seu patrão ficou com pena dela, da situação que ela estava vivendo e decidiu contratar ela de volta. E bem, ela dividia uma pensão com 3 balconistas, a qual eram chamadas de 3 Marias. Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José.
E o seu passatempo era ficar vendo o rádio relógio. Mesmo com seu salário baixíssimo, Macabea se permitia alguns luxos, como, por exemplo, ir ao cinema. Até porque seu grande sonho era ser uma estrela de cinema. E, bem, um dia ela conheceu o Olimpo de Jesus, o qual foi o seu primeiro namorado. Ele era metalúrgico e um homem muito ambicioso e mau caráter. E nessa relação, ele maltratava muito Macabea, muito mesmo. E certo dia essa relação acabou, mas não foi por parte de Macabea, e sim porque Olimpo se apaixonou por uma amiga de trabalho dela, Glória. O que depois elas se resolveram, tanto que Macabea foi lanchar lá na casa de Glória. E nisso, Glória indica a cartomante pra Macabea. E ela vai lá tentar tirar a sua sorte. Só que quando ela chega lá, ela é atendida por uma impostora, a qual diz a sorte de Macabea, que seria se casar com um estrangeiro que amaria ela de volta. E Macabea fica muito feliz, muito feliz. E ela sai de lá saltitando. Só que, enquanto ela atravessava a rua, ela foi atropelada por uma Mercedes. E foi aí que ela teve a hora da estrela dela, que foi quando todas a enxergaram e ela se sentiu como uma estrela de cinema. Uma relação entre a Hora da Estrela e a fase modernista pode ser percebida, num âmbito geral, na análise psicológica mais aprofundada dos personagens. E no âmbito mais formal, pode ser percebida na presença de uma linguagem mais elaborada, de pontuação inusitada, o uso de metáforas e metalinguagem. Logo na dedicatória, Clarice deixa claro que se tornará um ser fictício na obra, que seria Rodrigo S.M., como se fosse uma faceta de sua personalidade. Muitos acreditam que ela tenha feito isso para poder tomar uma posição mais agressiva de narrativa e menos sentimental, devido ao contexto histórico em que vivia. Dessa forma, a autora consegue dialogar com o leitor em busca de compartilhar a responsabilidade e a culpa das injustiças sociais e da alienação simbolizada por Macabea. A estrutura da obra também tem 3 eixos narrativos e simultâneos, o que torna o enredo fragmentado e quebra a tradicional construção linear. Por último, nesse cenário muito conturbado da pandemia, convidamos a praticar o hábito da leitura, que é uma forma muito prática de fugir da realidade de modo divertido. Bem, como sugestão, oferecemos as obras de Clarice Lispector, em especial A Hora da Estrela, que foi abordado durante esse vídeo. Bem, esperamos que tenham gostado e isso é tudo. Beijos!